A cada 5 dias, uma mulher morre assassinada em Belo Horizonte, vítima de violência doméstica. Se procurassem ajuda, poderiam estar vivas. O Brasil é o terceiro país no ranking dos doadores de medula óssea, mas pessoas ainda morrem na fila de espera pelo transplante. Uma pesquisa do FMG recicla 70% das pilhas usadas. E o Grupo Corpo comemora 35 anos. O Jornal da Estácio começa agora. Bom dia. Uma carreta transportando calcário tombou agora há pouco próximo ao anel rodoviário em Belo Horizonte. O repórter Alan Borges está ao vivo no local e tem outras informações. Uma carreta que transportava calcário tombou por volta das 8h30 da manhã no anel rodoviário. O veículo seguia de Vespasiano para o Rio de Janeiro e na altura do bairro 1º de Maio, região norte de Belo Horizonte, tombou e fechou a alça do anel que dá acesso à Avenida Cristiano Machado. Parte da carga e grande quantidade de óleo se espalharam pela pista, atrapalhando o trânsito. O condutor do veículo sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. A Polícia Rodoviária Estadual não soube informar quais foram as causas do acidente, mas o trânsito segue congestionado na região. A Polícia Militar segue monitorando os trabalhos, mas não há previsão para a liberação da pista. Os motoristas que puderem devem evitar passar pela região. É com você, Nayara. Obrigada, Alan. Entre todos os tipos de violência sofrida pelas mulheres, a doméstica é a que mais machuca e decepciona as vítimas. Existem várias instituições que ajudam essas mulheres a superar os traumas e denunciar o agressor. Hilda sofreu durante bastante tempo. Aguentou calada as humilhações e agressões diárias feitas pelo marido. Custei superar o trauma. Agora eu sou uma mulher tranquila. Hoje, depois de 40 anos de convivência, aprendeu a superar o medo e vive em paz com o marido. Mesmo após tantas decepções, ainda acredita que existe amor. O amor existe, O amor existe e é por isso que eu estou aqui. Que se o amor não existir, eu não estaria aqui. Eu amo meus filhos. A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres divulgou dados alarmantes. A maioria das vítimas tem entre 25 e 50 anos e ainda vivem com o agressor. 57% delas são agredidas diariamente. 68% das agressões são presenciadas pelos filhos. E 16% dos filhos também sofrem agressões junto com as mães. Em Belo Horizonte, existe um lugar que recebe as mulheres agredidas. O Bem-vindo é um centro de apoio a mulheres agredidas. Os atendimentos são realizados com orientações jurídicas e mulheres em situação de risco. O atendimento é feito em dupla por uma advogada e uma psicóloga. A manutenção da casa é por conta do homem e tudo, Então elas às vezes não trabalham, fica aquela situação de muito baixa autoestima e situação assim de necessidade mesmo. E por outro lado ainda a questão cultural, infelizmente ainda é forte também. A Casa Abrigo Bem-vinda fica na Avenida do Contorno, número 231, no centro, em Belo Horizonte. Mais informações pelo telefone 3277-4973. E o Brasil é o terceiro país no ranking dos doadores de medula óssea, mas pessoas ainda morrem na fila à espera pelo transplante. A leucemia foi diagnosticada em Pedro Henrique aos 12 anos. Ângela disse que 3 doadores foram compatíveis. Tarde demais. Muito doente, Pedro Henrique não pôde ser transplantado e morreu aos 17 anos. Para a mãe, só restaram resignação e lamento. Isso pode acontecer com várias pessoas, porque nós andamos durante muito tempo dentro do hospital e nós presenciamos muitas cenas positivas como negativas. Casos como o do filho de Dona Ângela é cada vez mais comum para quem sofre de leucemia. Segundo o Hemominas, o número de doadores ainda é muito pequeno e a chance de encontrar um doador de medula compatível é de 1 a cada 100.000 doadores. Responsável pelo setor de captação da Fundação Hemominas, Heloísa Gontijo destaca a simplicidade do processo de cadastramento. Nele, está inclusa a retirada de uma pequena quantidade de sangue para testes preliminares. Segundo ela, a grande maioria dos brasileiros está apta à doação. Ela disse também que a leucemia possui causas desconhecidas. Esse tipo de câncer se dá exclusivamente nas células do sangue e, na maioria dos casos, a única alternativa de cura é mesmo a cirurgia.
Para aumentar as chances de quem precisa, o Hemocentro de Belo Horizonte promove inúmeras campanhas, mas, segundo Heloísa, a falta de informação dos brasileiros impede o aumento do número de cadastrados. As pessoas que têm idade entre 18 e 54 anos, que têm uma boa saúde, podem se cadastrar como candidato à doação de medula óssea. Lembrando que o cadastramento de doadores de medula óssea é feito na Fundação Hemominas das 7 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira, na Alameda Ezequiel Dias, 321, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. O telefone é o 3248-4515. Outras informações sobre unidades da Fundação podem ser obtidas no endereço eletrônico www.hemominas.mg.gov.br. A seguir, a reciclagem de pilhas retira do meio ambiente 70% de metais pesados. O Atlético perde mais uma chance de sair da zona de rebaixamento. Hot Sex, o mais novo sex shop da cidade. Se você sente falta daquele algo mais, venha conferir nossas promoções. Hot Sex, tudo para o seu prazer. Problemas em anunciar? Coloque o seu produto no lugar certo. Gran BH Outdoor. Já participei de vários salvamentos e buscas, mas você pode tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Em caso de enchentes, evite ruas inundadas. Não pule de ponta em locais desconhecidos. Tome cuidado ao limpar janelas e ao subir em lajes ou telhados, olho vivo com as fiações elétricas. Nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Projetos de recolhimento de pilhas e baterias têm mobilizado a população. Foi o que aconteceu em um condomínio de Belo Horizonte com alguns moradores que não abrem mão da consciência ecológica. As pilhas e baterias que usamos no nosso dia a dia, na maioria das vezes, são descartadas de forma irregular, causando danos ao meio ambiente e à saúde da população. Moradores de um condomínio de Belo Horizonte, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tomaram a iniciativa de recolher essas pilhas e baterias para reciclagem. Nós tivemos essa ideia de recolher as pilhas, as baterias de celulares, para fazer uma reciclagem. E eu, às vezes, desço de porta em porta para ajudar a pedir para as pessoas, para lembrar, né? Porque muitas pessoas esquecem, de não esquecerem, de deixar as pilhas, de juntar para numa caixinha. Porque eu acho que o meio ambiente agradece. O pesquisador Alfred Keller, há 6 anos, se dedica aos estudos sobre o reaproveitamento e a transformação dessas pilhas e baterias em adubos e fertilizantes para o solo. Todos os metais pesados são tóxicos e eles, ao ser distribuídos no meio ambiente, vão ter algum efeito normalmente negativo quando eles são muito concentrados. Em pouca concentração, zinco e manganês
são úteis ou necessários para a vida. Por outro lado, eu acho que não devem ser desperdiçados. Então, tem tanto impacto ambiental e trabalho para recuperar esses metais de minérios, e aqui temos um minério quase pronto que pode ser trabalhado, né? Eleições 2010. Sai mais uma pesquisa com os números dos candidatos à presidência da República. Acompanhe os dados com Flávio Cândido. A candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, abre vantagem nas pesquisas com 45% contra 29% do candidato do PSDB, José Serra. Pela primeira vez, o candidato ficou abaixo de 30%. A pesquisa revela também que a candidata Marina Silva, do PV, manteve os 8% registrados na última pesquisa. Os outros candidatos não chegaram a 1%. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais. A pesquisa registrou ainda 5% de votos brancos e nulos e 12% de eleitores indecisos. Se as eleições fossem hoje, Dilma seria eleita no primeiro turno, já que teria mais votos do que a soma dos outros candidatos. A pesquisa feita pela Vox Populi ouviu 3 mil eleitores em 219 municípios, entre os dias 7 e 10 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao esporte. O Atlético joga mal mais uma vez e continua na zona de rebaixamento. Bom dia, Érica. Está difícil para o Galo, né? Bom dia, Márcia. É verdade. 11ª derrota em 17 jogos. Já o Cruzeiro, que jogou no sábado com o Vasco, empatou por 1-1 em São Januário. Neto Berola abriu o placar para o Galo aos 7 minutos do segundo tempo. O Palmeiras estava perdido nos primeiros minutos e assistiu o adversário jogar. No contra-ataque, o Verdão conseguia empatar com o gol de Marcos Assunção. E dessa vez foi o Atlético Mineiro quem se perdeu em campo após o gol. A defesa do Galo não conseguia parar o atacante Kleber, que tocou para Luan e recebeu de volta pelo lado esquerdo, chutando por baixo das pernas do goleiro atleticano, que nada pôde fazer. Final do jogo, Palmeiras 2 e Atlético Mineiro 1. Vasco e Cruzeiro tiveram um jogo equilibrado e ficaram no empate. As equipes mostraram empenho dentro de campo. Aos 44 do primeiro tempo, Zé Roberto fez o gol, mas 4 minutos depois, Fernando marcou o gol de empate do Cruzeiro. Final do jogo, 1-1. Obrigado, Márcia. Até a próxima. Ok, muito obrigado, Érica. Uma massa de ar polar baixa a temperatura em todas as regiões do estado. Veja a previsão do tempo com Germânia Santos. Uma frente fria que vem do litoral do Espírito Santo e do sul da Bahia deixa o tempo nublado com chuva fraca no leste e na zona da mata. No centro, o sol aparece entre as nuvens. No Triângulo Mineiro, o tempo fica ensolarado. A temperatura máxima em Belo Horizonte deve chegar aos 19 graus. Em Juiz de Fora, 17. E em Montes Claros, máxima de 24 graus. Em instantes, as manifestações culturais de cada região do estado retratadas em uma exposição e os 35 anos da coreografia do Grupo Corpo. Marina Sepúlveda, em todo lugar, em todo momento. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you.
Falei para você comprar um Ford Ka com som de fábrica, incluindo o sistema My Connection. Novo Ka Sistema My Connection. Você conectado com o mundo. Ford, com você em todos os momentos. Gostaria de passar algumas dicas para evitar incêndios. Não use cortinas perto do fogão. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Cuidado com velas acesas. Nunca esqueça o ferro ligado. Se sentir cheiro de gás, procure ventilar o ambiente. Não risque fósforos nem acenda a luz. Nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Deficientes visuais do Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, entram nas ondas do rádio. Um trabalho de integração e sociabilidade. Você está aqui no coração do São Rafael. Com programação diversificada, a Rádio São vai ao ar todos os dias nos corredores do Instituto São Rafael. Os alunos participam dos programas. É um projeto muito interessante que a gente quer promover junto aos alunos do próprio Instituto São Rafael, que são deficientes visuais, a eles refletirem sobre o próprio papel deles, sobre a situação dele e, ao mesmo tempo, sim, promover a inclusão, a comunicação dessas pessoas, que também têm o mesmo direito que a gente a ser incluídos nesse processo que muitas vezes a gente não vê. Eles tendo acesso aos meios de comunicação, aos meios de comunicação de massa. Com 5 anos no ar, a Rádio Sanf interage com alunos através de programas informativos de entretenimento. Em outubro, a rádio passará para o meio web, externando assim o mundo do deficiente visual. A expansão para o mundo da internet tem como objetivo promover a reflexão da inclusão dos deficientes visuais na sociedade. A importância é que isso é um avanço para a gente, porque o deficiente visual, ele identifica muito com o rádio, né? Então, quando esse programa, a web, estiver ao ar, aí a gente vai poder, as pessoas, amigos, amigas da gente, vai poder ouvir as nossas vozes, ouvir nossa programação e uma programação cultural, social e educativa. O folclore e o patrimônio cultural de Minas fazem parte da exposição Memórias. A mostra é uma comemoração ao Dia Nacional do Folclore. Livros que contam a história de pequenas comunidades e da cultura regional. Instrumentos e fotografias de manifestações populares são peças que compõem a exposição Memória. Todos os objetos foram doados. A viola de coxo, registro do início do século XX, o cipó de São João e quadros da década de 60. Partes da história de cada região de Minas montam um cenário da mostra. O objetivo é valorizar o patrimônio imaterial e as tradições do Estado. Para a presidente do centro, os documentários têm um peso especial na programação, pois é uma forma de aproximar os visitantes das comunidades regionais. Então, você tem, através do documentário, a possibilidade de ir em diversos municípios. O documentário que nós estamos apresentando aqui, parte desse documentário, ele atende a mais de 50 municípios dentro do estado de Minas Gerais. Temos um outro documentário que integra a participação, que já fala dos modos de lidar com determinadas ações. A exposição é aberta ao público e vai até o dia 15 de setembro. Pode ser visitada de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1h30 da tarde. O Centro de Tradições Mineiras fica na Avenida dos Andradas, 677. Mais informações pelo telefone 3213-3484. Chegou a hora de se programar para o fim de semana. As dicas com Luana Persini. Na agenda cultural de hoje, temos alguns destaques, como a apresentação de dança do Grupo Corpo e o mega evento de música eletrônica, o Experience. Confira. No Mega Space, 14 horas de música eletrônica, com atrações nacionais e internacionais. Sábado, a partir das 11 da noite. O samba de Aline Calisto é a atração no Teatro Dom Silvério, hoje e amanhã, às 9h30 da noite. A cantora e compositora carioca Silvia Manchete apresenta o show Extravagância, hoje às 9 da noite no Teatro Alterosa. A minha curiosidade não para de crescer por você. A gente se conhece há tanto. O Grupo Corpo reapresenta as coreografias Zima e Lecuona para comemorar seus 35 anos.
no Palácio das Artes hoje e amanhã às 8h30 da noite, domingo às 7h, segunda e terça, 8h30 da noite. E veja agora as atrações de graça. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não ligo e não digo que fico, só vou aprontar. Martinália faz show amanhã em Contagem, às 9h da noite, na Praça da Glória. Para a criançada, a história de um gato que ensinou uma gaivota a voar. Em cartaz no Teatro do Sesc, amanhã às 4 da tarde e domingo às 10h30 da manhã. Para completar as atrações gratuitas, Amelinha e Paulinho Pedra Azul se apresentam neste domingo, às 11 da manhã, no Parque Municipal. Vale a pena conferir. E o Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima! Lá em cima deixou o seu barraco. E o Jornal da Estácio fica por aqui. Bom dia. Bom dia. Sonhos que nem sabem explicar os que